Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Igreja Betânia. Quero convidá-los agora nesse momento, voltarmos o nosso coração em adoração e louvor ao Senhor. Aí onde você estiver, feche os seus olhos, se conecte com a presença do Espírito Santo de Deus, porque ela se faz real nas nossas vidas. Que você agora nesse momento, através desses louvores, possa chamar a existência do Espírito Santo de Deus para a sua casa, para a sua vida, para que a provisão dos céus ela venha sobre cada um de nós. Feche os seus olhos e comece a entrar na presença do Espírito. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por este dia. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha habitar em meio aos nossos louvores. Que o nosso louvor venha se tornar a perfeita adoração, Senhor, em Ti. Deus, vai aonde não podemos ir. Deus, expande, ó Deus, a Tua misericórdia e a Tua glória, Pai. Adora o Senhor em espírito e verdade. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. 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 Nós consagramos, Senhor, o nosso ser a ti nessa noite. Coroamos a tua glória, Pai. Eu navegarei
Enche-nos, Senhor. Tu tens a liberdade, Espírito, que desce como fogo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como Pentecostes e enche-nos de novo. O Espírito, que desce como fogo. Vem como Pentecostes, enche-nos de novo. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus da nossa vida. Tu és lindo, Senhor. Te adoramos e te damos graças a Deus. Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Continue em espírito de adoração. Feche os seus olhos nessa noite. Vamos adorar, vamos orar ao Senhor, para que nessa noite a presença de Deus ela continue transformando as tuas emoções aí onde você está. Oh, Xaradecanto e Barabás. Ele está aqui nessa noite como teu amigo, consolador querido. Ei, querida, deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo, ele conhece o teu coração. Ele quer pôr em ordem as tuas emoções. Nós estamos no tempo onde as circunstâncias estão nos apertando. E Deus pisca para você, Deus te chama nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar esse amado, essa amada, esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe, essa família, Deus, que nos assiste nessa noite. Deus, aquele que precisa de cura, aqueles que estão enlutados, chorando talvez a dor da saudade. Talvez, Pai, nós estamos aqui nessa noite, alcançando aquelas pessoas que estão órfãos, crianças estão ficando órfãos, filhos estão perdendo pais, pais estão perdendo filhos, esposos e casamentos estão sendo, Pai, destruídos. Talvez nós
Evangelho me garante que o Senhor é um Deus de perto. O Evangelho me garante que tu também é um Deus de longe. Não há impossível para o Senhor. Oh, Xaradecanto e Barabás. Vai tocando nessa noite, Pai. Vai arrancando esse desespero de alma. Vai arrancando, Deus, essa perturbação na mente. Essa vontade de sair correndo. Essa vontade de jogar tudo pro alto. Essa vontade de sumir desse mundo. E vai derramando o teu amor, o teu consolo, o teu abraço, o teu afago. Em nome de Jesus de Nazaré. Vai tocando agora, Espírito Santo. Vai desfazendo agora todas as cadeias do inferno. Prisões sejam abertas em nome de Jesus. Enfermos sejam sarados. Aquele que está prostrado receba a vida de Deus. Receba sopro de Deus. Oh, Jaradecante e Barabás. Há um vinho novo. Há uma água nova. Há uma fonte. Que você pode beber e saciar a sua sede. Há um Deus que é o teu Pai. Há um Deus que é o teu marido. Há um Deus que é o teu amigo. Há um Deus que é o teu consolo. Oh, Xaradecante. Seja abraçado nessa noite pelo Espírito de Deus. Seja abraçado nessa noite. Será que você pode sentir que tem alguém gemendo nessa noite? De uma maneira especial pela tua vida. Será que você pode jogar por terra esses argumentos? Tantas dúvidas, tantos porquês. Será que nessa noite, como um bebê estende os braços para o seu pai, para sua mãe? Será que nessa noite você pode estender os seus braços para o teu pai, que é um Deus salvador, que é um Deus que pode te curar, que é um Deus que pode te ninar, querido? Oh, Senhor, abre o coração desse homem, dessa mulher, que eles possam receber essa palavra como um beijo, como um abraço, como um afago vindo dos céus. Abra o seu coração, querido, nessa noite, porque o Espírito de Deus, Ele já está falando com você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos receber nessa hora a serva do Senhor, que vai estar trazendo uma palavra vindo do trono para a sua vida. Que vai estar aqui nessa noite, sendo o instrumento de Deus para abençoar a tua casa, a minha casa. É a nossa querida pastora Caroline Campelo. Eu já quero convidá-la, que você possa, aí no seu lugar, receber a serva de Deus com alegria, em nome de Jesus. Amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar você nessa noite. Deus tem uma palavra para ministrar nos nossos corações nesse dia. Deus tem algo para falar para nós, algo especial para mim e para você. Eu quero dizer para você, onde você estiver, eu não sei se você está escutando essa mensagem na sua casa, na casa dos seus pais, no seu carro, no seu trabalho. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o mesmo Deus que está se manifestando nesse lugar, através dessa gravação, dessa transmissão, Ele é o mesmo que está agora visitando a tua casa, visitando o teu lar, visitando a tua família. E eu digo isso com propriedade, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele vai ser para todo sempre.
Então nós, como Igreja Betânia, queremos dizer para você que Deus não perdeu o controle das coisas. Deus não perdeu o controle dos nossos dias. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que jamais se penetrou no coração do homem, ainda é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Para todos aqueles quanto o amam e confiam nele. E nessa noite eu quero trazer essa certeza, essa convicção do controle de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Te lembrar que Deus, ele não muda as coisas por circunstância, ele não é levado a tomar decisões por pressão ou por necessidade. O nosso Deus, ele é um Deus preciso. Ele é um Deus que se move por um propósito certo. Os nossos olhos só conseguem ver ali no meio da crise. Mas os olhos do Senhor, a Bíblia diz que eles estão sobre toda a terra. E eu quero dizer para você que durante todo esse mês de março, a Igreja Betânia está num relógio de oração de 24 horas. Talvez você nem imagine, mas existe um servo de Deus orando às 24 horas do dia. Cada hora é um discípulo. E durante todo o mês de março, e o tempo que o Senhor nos permitir, que eu não sei se vai findar o mês de março, existem pessoas que estão orando, existem pessoas que estão jejuando pela sua vida. Aquilo que você tem dito assim, olha, eu tenho sido levado a não desistir, parece que tem uma força me segurando. Essa força é o poder da oração dos santos. Essa força que tem te segurado é a mão do Senhor te conduzindo a lugares onde os teus olhos jamais pensaram que iriam chegar. Então eu quero dizer para você que Deus está no controle, que Ele é bom, que Ele é um Deus de amor, Ele é um Pai. E as misericórdias dEle, que são a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam dia após dia, a cada manhã nas nossas vidas. Hoje, talvez, nesse domingo, tenha sido um dia muito difícil para você. Mas eu quero dizer para você que no findar de um dia, nasce outro. E com o nascer do outro dia, há possibilidades de Deus reescrever a sua história. Então, como igreja, nós te abençoamos e dizemos que nós estamos orando por você. Se você vê aqui no cantinho da tela que tem um QR Code, tem o Pix da nossa igreja também, nas nossas redes sociais, você que em meio à crise, você entende que mesmo em meio a esse tempo de crise, você não se move por ela, mas você se move por fidelidade e amor. Porque dízimos você não dá para Deus. Dízimos você devolve a parte que é dele. Então você que quer dizimar, ofertar, você que não é da Igreja Betânia, que já tem sua igreja, não oferte, não dizime aqui. Oferte na casa que tem alimentado você. Seja fiel à sua casa, seja fiel à sua igreja. Nós entendemos que há várias denominações, mas o corpo é único e é o corpo de Cristo. Enquanto o meu irmão cresce, o reino de Deus cresce. E os céus é mais e mais e mais povoado. Então eu quero trazer uma palavra hoje para o seu coração. Eu quero trazer algo que Deus falou muito comigo. E tem ministrado muito e, na verdade, diariamente. Todos os dias. Às vezes eu e meu esposo temos começado a atender pessoas por chamada de vídeo, por ligações. Nós começamos às 8, 9 horas da manhã e tiveram dias que nós entramos até às 2 horas da manhã, ministrando pessoas que têm se questionado sobre justamente isso que eu quero falar para você. Hoje eu quero entregar chaves preciosas para a sua vida.
Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Então, que nessa noite você possa, sabe, parar nesse momento, de ficar mudando aí suas telas, de ver coisas que não vão te edificar, e se concentre nessa palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E uma das coisas que o Senhor tinha falado muito ao meu coração é sobre crises. Aonde você estiver, fale a palavra crises. E o Senhor estava perguntando ao meu coração e falando: Carol, o que nós devemos fazer durante um período de crise? Será que há algo por trás da crise? Será que há algum propósito por trás de uma crise? Será que há algo bom que Deus possa fazer na crise? Né? A Bíblia fala que os homens perguntaram: pode algo bom vir de Jerusalém? Pode algo acontecer de bom ali? E eu quero que você entenda que por trás da crise, a mão de Deus está impulsionando a você viver algo novo. Se você for estudar o processo de produção de um vinho, ele passa por vários processos. E um dos processos que ele passa é ele ser esmagado, é ele ser moído. E eu entendo que quanto mais moído, quanto mais prensado ele for, maior suco eu vou conseguir extrair. Maior, sabe, produto eu vou conseguir tirar dali. Eu entendo, sabe, que a crise, ela vem com uma possibilidade de eu e você sairmos totalmente diferentes de como nós entramos. Quantas coisas que nós passamos na nossa vida e passamos situações, se você for parar hoje para pensar, quantas coisas você já enfrentou para você chegar até onde você está. Mas na hora da dor você pensou que aquilo fosse o fim. Aquilo veio para acabar com você, para acabar com a tua família, para acabar com a tua vida. Mas hoje você enxerga que para tudo isso que você está vivendo, de forma material, com a tua casa, com a tua família, tudo aquilo que você tem vivido em Deus, foi necessário aquele processo. Foi necessário que você não só vivesse, não só entrasse nesse período de crise, de prensa, mas que você respeitasse e atravessasse todo o processo, não queimando nenhuma etapa. E eu entendo, sabe, que a crise, ela é um grande convite de Deus para mim e para você crescermos. Uma criança, ela nunca vai saber andar se ela não cair. Ela nunca vai saber andar, ela nunca vai saber correr se ela não andar primeiro. Ela nunca vai poder, sabe, ali ficar em pé se ela não precisar sentar antes. Porque a nossa vida, ela é feita de etapas. E eu não posso queimar etapas na minha vida. Quando você está diante de uma escada, os degraus ali que estão diante de você sinaliza algo. Você nunca pode chegar no topo se você não conseguir passar por cada degrau. É como uma construção. Quando você inicia uma construção, você só vê cacos, você só vê entulhos, você só vê lixo às vezes. Você só vê um buraco ali, uma coisa ali que você fala, cara, esse arquiteto, esse engenheiro é muito doido. Porque eu estou olhando, não tem espaço para que ele construa tudo isso que ele está dizendo. Mas ele já estudou esse processo. Ele já é conhecedor de todo esse processo. E ele sabe que você pode passar por tudo isso. Que vai ter um tempo para essa obra. Mas o final, os teus olhos nunca viram, teus ouvidos nunca ouviram e nunca se penetrou no coração. E eu quero logo nessa noite, nesse momento, no início dessa palavra, liberar sobre a sua, sobre a minha vida também. Que tudo aquilo que nós temos colocado e chorado diante de Deus,
que todas as humilhações que eu e você temos passado, que todos os desertos que nós temos enfrentado, que esse terreno aí sem nada, esse terreno vazio, cheio de entulhos, querido, daqui um tempo vai ser erguido algo tão maravilhoso, que você vai olhar e você vai dizer: Senhor, Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor me sustentou. E realmente, Senhor, o Senhor é um Pai de amor. Porque aquilo que os meus olhos nunca pensaram, nunca imaginaram, eu vivi. Porque eu tenho um Pai. E um Pai, queridos, ele não dá qualquer coisa para o filho, não. O Pai, ele dá aquilo que tira o fôlego do filho, que faz o seu filho suspirar. E entender que o Pai, ele atravessa o impossível para ele tocar o coração do seu filho. Sabe, eu quero dizer para você que durante essa crise, que é um convite de Deus para que eu e você cresça, gera incômodo. Essa crise que eu e você enfrentamos, e tem diversas crises que eu poderia falar. Eu poderia aqui abrir uma série. Vamos fazer uma série falando sobre crises. E se estenderia a vários episódios. Mas eu quero, sabe, pontuar algumas coisas para você. Essas crises que nós enfrentamos, esses desertos que nós passamos, elas geram incômodo. Porque toda mudança gera um incômodo. Porque a mudança, sabe, a crise, ela te transporta para um lugar desconhecido. A crise, ela faz com que você, sabe, é como você chega, você mora anos numa casa ali. Você sabe aonde é que fica o banheiro, o quarto. Você sabe aonde fica as tomadas. Você sabe quando a cerca elétrica dispara, você sabe aonde desligar. Você sabe o que fazer em situações, sabe, inusitadas. Mas quando você se muda para o outro lado, você olha para um lado e para o outro e fala: cara, aonde é que eu tô? Isso é muito... Eu sonhei com tanto tempo com isso e agora é estranho para mim. Eu lembro que quando eu fui mãe, eu tenho um filho que vai fazer 11 anos esse ano. E quando eu fui mãe do João Daniel, ele é um grande milagre de Deus. Mas um dia eu vou preparar uma ministração só para falar sobre a vida do João Daniel e o significado do nome dele, para mim e para o Tiago, pai dele, para o pastor Tiago. E eu lembro que quando eu tive o João, né, o João foi sonhado, o João foi planejado, o João foi amado desde o ventre. Quantas vezes eu pegava ali no meu ventre e eu era cheia do Espírito Santo. Eu lembro que o João, quando ele nasceu com problema de respiração. E ele teve que passar 3 dias na UTI. E por 3 dias eu só vi o meu filho ao 3º dia. E existe até uma foto para comprovar isso. Quando eu vi o João sorriu para mim. E quando eu olhei para ele, eu falei: cara, esse menino saiu de mim. E eu olhei para ele e aquilo era tão confuso para mim, porque de repente ele estava na minha barriga, de repente ele estava ali. E eu digo: Deus, como é que vai ser? E aí, quando nós chegamos em casa, quando eu e o Tiago, nós fomos para a nossa casa, eu lembro que a primeira noite que eu dormi ali com o João e com o Tiago, eu sentei ali na beira da cama, eu olhei assim, e eu não conseguia acreditar que aquela criança estava ali naquele berço. Eu digo: cara, que sensação estranha. Tipo, em 24 horas, 48 horas, 36, tudo mudou, sabe? Eu não tinha, mesmo carregando ele no meu ventre, mesmo passando por tudo aquilo que a gravidez tinha, vendo ele pela ultrassom, sabe, fazendo enxoval, eu não tinha dimensão daquilo que eu iria viver. E ele estava ali diante de mim, no berço, totalmente dependente. Ele precisava de mim para dormir. Ele precisava de mim, se ele fizesse cocô, eu tinha que trocar. Ele precisava de mim quando ele estava com xixi. Ele precisava de mim para se alimentar.
Ele precisava de mim para tomar banho. Ele precisava de mim quando ele se engasgasse. Ele precisava de mim quando o ar faltasse para ele. Ele era completamente dependente de mim. E sabe, a crise, ela faz exatamente isso. A crise, ela traz uma impotência sobre as nossas vidas. Mas a impotência, ela não vem para fazer com que eu e você, sabe, se sinta fracassado, se sinta acabado. Mas a crise, ela faz com que a ótica das coisas, elas mudem, façam com que eu e você entenda que, como João Daniel estava ali naquele berço, completamente dependente da mãe e do pai. A crise, ela nos coloca num lugar de fragilidade, onde nós estamos ali completamente dependentes do cuidado do pai. Entendendo que somente ele que permitiu que eu entrasse naquela crise, somente a mão dele poderia me tirar. Sabe, ela, através dessas crises, Deus, ele me faz, sabe, completamente resistentes a tempestades. Essas crises, sabe, fazem com que eu bata, mas isso aqui o lombo se torna mais forte. É igual massa de pão, quanto mais tu sovar, mais amassar, mais ela vai criar consistência, mais macia a massa vai ficar, mais encorpado os ingredientes vão estar e mais ela vai ser bem sucedida quando ela for para a fornalha. Gente, há um mistério de Deus aí. Eu quero te dizer que em todo esse cenário louco que nós estamos vivendo, porque, cara, andar final de semana na rua, nesse lockdown que nós estamos vivendo aos finais de semana, é loucura. Porque tu olha para um lado e para o outro, um lugar que era tão cheio de vida, movimento de pessoas, pessoas trabalhando, crianças andando no parque, não tem ninguém. Eu entendo que em 24 horas tudo pode mudar na nossa vida. Vocês sabiam disso? Em 24 horas o cenário pode mudar completamente. O mesmo vírus que entrou, ele pode sair e toda a nossa história ser transformada. O maior problema não é a permanência desse vírus. O maior problema não são as mutações que o tornam mais fortes, mas o maior problema é a dureza do nosso coração diante de tudo aquilo que nós temos vivido. O maior problema é a resistência minha e sua de aceitar que nós somos impotentes. Que de repente você está bem, você está respirando, você está bem, você está ali se movimentando, você está comendo, mas em 24 horas o teu quadro clínico, sabe, é alterado, você não consegue respirar, você começa a tossir, você já tem que ser colocado no hospital, você já é colocado no oxigênio, você está num lugar desconhecido, com várias pessoas em pânico, mas nesse lugar você precisa ter a certeza que naquele leito, sabe, no meio de todo aquele cenário de desespero, há um Deus que te visita, há um Deus que cuida de ti, há um Deus que envia anjos ali naquele lugar e não permite que nenhum fio da sua cabeça seja tocado. Nenhum fio da sua cabeça seja tocado. Sabe, é aquele sentido balança que não cai. E nesse contexto que eu quero falar para você, eu quero ler para você Isaías capítulo 6, verso 1, só ouça. Não corre aí, pega a tua Bíblia, senão você pode perder. Isaías capítulo 6, verso 1 diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam.
e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim! Estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A Bíblia fala então: os serafins voaram até Isaías, tocaram nos lábios de Isaías, e os lábios que eram impuros foram purificados. Mas esse versículo, todo esse processo começou assim, ó: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. E a primeira crise que eu quero falar para você é a crise do luto. É a crise do luto. E eu até marquei aqui no meu celular, eu queria ler para você um versículo que diz assim: pranteia, mas sabe que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Pranteia, mas sabe que são bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Tem uma música muito antiga que diz assim, ó: não haverá mais dor ali, não haverá nenhum clamor, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Você sabe para onde você vai quando você morrer? Você tem o controle dos seus dias? Você sabe o dia e a hora que você vai partir? Não são imagens, não são esculturas que vão fazer com que eu e você garanta a nossa permanência nessa terra. Porque nenhuma escultura, nenhum santo morreu pela mim e pela sua vida. A Bíblia fala que a única forma de eu e você termos uma morada eterna não é através de sacrifícios, matando galinha, sabe, matando bode, acendendo vela, indo para encruzilhadas, fazendo sacrifícios. Sabe por que eu e você não precisamos nos mover em sacrifício? Porque há mais de 2000 anos, um homem sem pecado, que nunca havia pecado, Deus encarnado em homem, foi para uma cruz, foi para um madeiro. Ele morreu a pior morte que ele poderia morrer. Ele sofreu as maiores, chibatadas que ele poderia passar. Foram 39 açoites que ele levou sobre o seu corpo. Foi ali aquele peso de todo o meu e o seu pecado. Mas eu tenho uma notícia para dizer para você: esse Deus que foi para essa cruz, que foi crucificado, ele não ficou preso no madeiro, ele não ficou ali, porque o véu se rasgou, os céus se abriram, o verbo se fez carne, o verbo se fez vida, o verbo se fez vida para que eu e você tivéssemos um lugar para ir. Porque iria ser muito doloroso para ele passar a eternidade sem mim e você. E ele foi para lá, ele foi para junto do Pai. Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia, quando abriram aquela pedra, a pedra já estava ali aberta. Quando entraram ali, só existia um pano. Porque ele não estava mais ali, Ele não estava mais ali. Há um Salvador. Há um Salvador. A reconciliação para mim e para a sua vida. A Bíblia diz que ainda que os meus pecados sejam, vermelhos como escarlata. Ainda que os meus pecados sejam sujos e imundos,
em Deus eles se tornarão mais alvos que a neve. Ainda que você tenha passado pelo vale da sombra da morte, debaixo da sombra do Onipotente você estará segura. A sombra, o cajado dele, ele te consola, ele te traz. O cajado, sabe, ele é usado para puxar a ovelha ali para do lado do seu pastor. Para quando a ovelha estiver ali indo em direção errada, sabe, o cajado puxa e coloca: ei, você está aqui, eu quero caminhar com você, sabe, em proteção. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. A pior coisa que tem é você e eu, nós não sabermos para onde nós vamos. Sabe, eu tenho ouvido testemunhos tão fortes de pessoas, sabe? Testemunhos assim que eu tenho ficado, sabe, meu Deus, eu lembro que eu perdi a minha avó, que era minha mãe, ela me criou, eu chamava sempre ela de minha rainha, meu amor. E eu lembro que um dia antes dela morrer, ela morreu no dia 11 de janeiro. No dia 10, na UTI só poderiam entrar 2 pessoas. E a minha mãe falou assim para mim: minha filha, eu vou dar o meu lugar para você. E a sua tia não quer que eu entre. Não quer entrar também, ela quer que você entre. E eu, quando eu cheguei ali diante do corpo da minha avó, ela estava toda inchada, a mão dela estava toda roxa. Sabe, aquele roxinho que era tão maravilhoso, estava tão inchada, ela estava cheia de coisas, com tubo, com tudo. E quando eu toquei no corpo dela, sabe, o Senhor falou para mim: eu já tomei ela para mim, Carol. Só libera ela. Libera ela para mim. Porque eu não tenho esse corpo inchado para ela caminhar. Eu não tenho essa dor para ela viver. Eu não tenho, sabe, essas vestes para ela vestir aí de um leito do hospital. Libera ela para mim. E eu lembro que eu comecei a tocar no corpo dela e eu falei: Senhor, muito obrigada. Muito obrigado pelo legado da minha avó. Porque eu posso não ver mais ela, tocar, sentir o cheiro dela, o aconchego, ver ela naquela cadeira de embalo lá me recebendo. Sabe, mas o que ela plantou na minha vida vai ser eterno. Os valores que ela liberou para mim serão eternos. Porque preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Sabe, eu falei para você sobre crise do luto. E eu falo aí já a crise do luto de perda de pessoas, amigos, familiares. E nós temos vivido um cenário onde nunca morreu tanta gente. Gente, quantos anos eu passei, eu olhei, eu digo assim, cara, faz tempo, eu fico tão feliz porque eu nunca mais perdi ninguém que eu amava, que eu conhecia. E a sensação que a gente tem é que todo dia a gente vai abrir uma rede social e vai estar lá estampado algum amigo ou conhecido, alguém que a gente já se relacionou, alguém que partiu. Sabe, quando eu vejo isso, eu entendo algo. Não deixe para fazer amanhã o amor que você poderia dedicar aos seus hoje. Nós não temos o domínio de amanhã. Nós não temos o controle daquilo que vai acontecer amanhã. O perdão que Deus quer que você libere para aquelas pessoas que feriram você, não é o perdão de amanhã, mas é o perdão de hoje. Sabe por quê? Porque quem muito é perdoado, muito ama. E porque você foi muito perdoado por Deus, você entende que o Senhor tinha inúmeros motivos, inúmeros. Você mesmo, pela sua consciência, poderia se lançar no inferno. Mas por amor à sua vida, Deus, ele deu só um motivo para que você fosse morar com ele eternamente. E essa palavra se chama graça. E a graça nada mais é do que favor imerecido. E eu entendo que o perdão que nós damos
Nós não damos porque alguém mereceu. Um estuprador nunca merece ser perdoado. Um estuprador merece ser morto. Sabe, alguém que te traiu nunca merece. Mas o perdão não se dá por merecimento. Eu não perdoo para liberar a pessoa, mas eu perdoo para me libertar dessa prisão. Porque quando eu não perdoo, eu estou ali aliançada com aquela pessoa. Eu estou presa emocionalmente a essa pessoa. E eu não consigo, às vezes existem pessoas que vão lá em casa e falam, olha, pastor, eu já tomei remédio. Pastor, eu já fiz terapia durante anos, mas eu não consigo, sabe, eu sinto angústia, eu sinto um desespero, eu não consigo ser feliz. E quando nós temos ali 2, 3 horas de conversa, ela fala para mim, pastor, eu não consigo perdoar essa pessoa. Enquanto nós não conseguimos perdoar aqueles que nos feriram, nós vamos continuar vivendo em cárceres espirituais. Nós vamos continuar vivendo em prisões espirituais. Deixa eu te dizer uma coisa. O ofensor, a pessoa que te feriu, a pessoa que te maltratou, o pior castigo dele é ele olhar para o espelho e ver ele mesmo. O pior castigo que ele tem é a consciência dele, sabendo que ele magoou alguém, que Deus muito ama. Mas mesmo ele errando, Deus também ama ele. E Deus pode perdoar. E Deus pode restaurar a vida dele. Então eu quero dar um conselho para você hoje. Se eu pudesse dar um conselho para você hoje, não durma de costa para o seu marido. Sabe, não acumule mágoas. Não se vingue, mas sirva. Não existe nada mais. Nada maior. Não existe sentimento maior para constranger alguém do que o amor. Do que aquela pessoa tá ali. Se a pessoa te bate, ela espera que você bata nela. Mas quando você dá uma rosa e estende a mão, você quebra ela. Você sabia disso? Então, talvez você esteja numa crise, sabe? Com revolta com Deus, porque Deus levou essa pessoa. E você está sendo consumido pela saudade, você está sendo consumido pela dor. E eu quero dizer para você, você precisa viver essa dor. Você precisa respeitar as fases do luto. Você precisa chorar. Você precisa, sabe, viver esse momento. Mas você precisa entender que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você precisa entender que esse alguém que você perdeu, você não perdeu para a morte, mas você entregou essa pessoa para os braços de um pai de amor. E esse pai, ele não vai só cuidar, mas ele vai abraçar, ele vai amar. Não haverá dor onde ela vai. Não haverá crise, não haverá choro, não haverá doença, não haverá divisão, não haverá briga, mas será uma comunhão eterna com o meu Pai. Existe uma grande mesa. Sabe como é que eu vejo o céu? Eu vejo o céu com uma mesa infinita. Eu não vejo com várias mesas. Não. Até porque o meu Pai, ele tem uma morada. Mas uma morada onde todos os filhos cabem. Tem gente que fala assim, ai, eu quero que a minha casa... Como se o céu fosse um bairro, né? Tipo, o céu é o condomínio IP, é o Ecoville, a minha casa, ela tem que ser projetada assim, assim. Não, gente. O céu é uma morada grande para todos os filhos do Pai. Onde o Pai vai ter uma mesa grandona assim, e os filhos vão sentar, e o Pai vai sentar ali na ponta e falar assim, desfrutem desse banquete, porque é o Pai que está proporcionando para você. Talvez você esteja participando de um luto, de sonhos que você gerou no seu coração, mas por conta dessa pandemia foi frustrado. Você se viu, sabe, esse sonho afundou assim, ó. O luto, ele faz mudanças.
pois ele do dia para a noite nos tira o chão. Ele tira o sentido de tudo. Você já prestou atenção que quando você perde alguém que você ama, parece que você fica meio dormente, fica meio abestado, assim, fica tipo, cara, é um pesadelo. Eu posso acordar a qualquer hora, essa pessoa vai estar ali. E parece que alguém precisa olhar. E quando você para e olha, respira e fala, não, realmente aconteceu. O luto, ele te tira do chão. Ele tira teu chão. O luto, ele, sabe, rouba uma parte de você. E essa parte que o luto rouba, só o Senhor pode devolver para você. Sabe, o luto, ele faz com que eu pense que tudo está perdido. Tudo acabou. Não tem mais jeito. Acabou. Mas o nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus, a Bíblia diz que ele é pai, ele é cuidador de órfãos e viúvas. O Senhor é aquele que quando nós pensamos que o nosso chão se abriu e que não há mais solução para nada, quando era o seu marido que levava o café da manhã para você, quando era o seu pai que te acordava com um bom dia todos os dias e hoje você não tem mais esse bom dia, o Senhor, ele quer com que amanhã você olhe do seu lado e o pai estará lá do seu lado, pegando nos seus cabelos e dizendo assim, filha, bom dia, vamos desfrutar o meu dia, eu preparei coisas para você, eu estou aqui, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Nós nunca ficaremos de luto pela morte do Senhor, porque Ele é vivo. Ele está vivo em nós. O Cristo que nós servimos não é esse Cristo que está pendurado no madeiro, ali onde aparece, né, aquelas imagens dele crucificado, não. Aquela cruz está vazia. Não tem nenhum vestígio de morte, mas tem sinal de vida. Porque quando eu e você confessamos a Jesus, nós recebemos algo que se chama Espírito Santo de Deus. E ele vem na minha vida e na sua vida como um consolador, como alguém que vai guiar todos os meus passos e instruir todos os meus caminhos. A crise vem para colocar o meu coração num lugar mais alto. A crise de Isaías veio para que ele percebesse o quantos lábios dele eram impuros e quantas amizades que o cercavam ali, sabe, faziam com que ele só entrasse no buraco. Eu quero te dizer outra coisa, te dar um conselho. Às vezes nós permanecemos, sabe, em crises durante anos, porque nós sustentamos pessoas que Deus já tirou das nossas vidas. Nós queremos ficar cercado de pessoas para nós nos afirmarmos, sendo que a nossa afirmação precisa ser em Deus. Nós nos submetemos a situações, sentamos ali naquela roda, onde só provoca discórdia, onde só provoca separação, onde você escuta coisas que não te edificam, onde algum amigo seu fala assim, olha, você já viu, olha aqui, ó, a nova revista, a nova Playboy, olha aqui, deixa eu te mostrar no Instagram, tal coisa, viu fulano? Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia fala que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. E a Bíblia diz que não cabe a ele tirar da gente a aparência do mal, mas eu tenho que fugir da aparência do mal. Eu preciso fugir daquilo que não foi o Senhor que colocou do meu lado. Eu preciso sair de ambientes que são tóxicos para a minha vida. Eu preciso sair de coisas que vão me enfiar num buraco. E não vão somente me enfiar num buraco, mas vão me enfiar num buraco e colocar uma tampa para que eu seja morto ali. E o pior é que muitas vezes nessa crise, nesse buraco que eu sou lançado, não só eu entro, mas eu coloco em risco aquilo que é de mais precioso, que é a minha família. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ser aí o bambambam. Sabe?
Eu poderia chegar para Deus e falar, olha Deus, é o seguinte, não, eu sou pastora, sou consagrada pastora, trabalho com aconselhamento há tantos anos, sabe? Já morei na África, sabe, Senhor? Eu construí uma escola, eu alimentei tantas crianças, depois eu fui para outro estado, eu montei uma igreja, eu fiz isso, fiz aquilo, papapá, 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 papapá. Mas se eu tiver feito tudo isso e ter perdido a minha família, Deus vai ficar olhando para minha cara e falar, sim, tudo bem, Carol. Vamos tirar isso aqui. O que eu coloquei para ti como prioridade, que foi cuidar dos teus, o que você fez? Estão aqui salvas as crianças, estão aqui salvas os discípulos, mas aonde está aqueles que eu coloquei para caminhar do teu lado? Porque você pregar para os de fora, você conseguiu, você alcançou. Mas aqueles que eu confiei para você amar e entregar a sua vida por eles, onde eles estão? Então não vale a pena, porque não são os nossos títulos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para Deus você não é o bambambam, e isso, aquilo, não existe diferença. Não existe diferença da Carol para o mendigo. Não existe. Porque Deus ama aquele mendigo. Deus ama aquele homem. E Deus morreu por ele também, assim como Deus morreu por mim. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A prioridade da sua vida é a sua casa. Porque quando tudo acabar, quando tudo mudar, é a única coisa que vai permanecer intacta. Você pode morar debaixo de uma ponte, mas se você estiver com a sua família ali naquela ponte, com a caixinha de papelão ali, aonde você estiver, vai ser o melhor lugar para você estar. Você vai transformar ali como a sua casa. Eu nunca esqueço da pastora Fátima falando que a lua de mel dela foi dentro de um galinheiro. Dentro de um galinheiro. E aí ela pegou uma caixa, colocou, arrumou ali, e ela fez aquilo a penteadeira dela. Sabe? Não tem a ver onde você está, mas tem a ver com aonde o seu coração está. Quais são os valores que você carrega para a sua vida? De que forma que você tem cuidado da sua família? Deixa eu te dizer uma coisa. Antes de você chorar em cima do caixão dos seus pais, por que você não serve eles primeiro? Porque a pior coisa que tem é quando a gente vai atrás de fazer algo que a gente não pode fazer mais. Honrar pai e mãe é só aqui na terra. Honrar pai e mãe é aqui. E não adianta nós, fazermos muitas coisas se nos da nossa casa nós não amamos e nós não servimos em primeiro lugar. Ai, pastor, é muito difícil. Qual é a família que não é difícil, gente? Qual é a família? A família é o nosso lugar de prensa. Nossa família é onde eles sabem que a gente tem chulé, eles sabem que a gente tem mau humor, eles sabem tudo, todos os nossos defeitos. Mas eles permanecem ali porque eles têm uma aliança de amor. Eu quero dizer para você que tenho muita coisa para dizer para você, mas o tempo não dá. Deus é um pai que me lança no meu destino. E o luto me prepara para algo novo. Algo novo. A nossa cultura nos ensina a fugir das crises. A nossa cultura nos ensina a entrar para um lado que é confortável. Mas o Senhor nos empurra para a gente viver, Ele nos impulsiona para a gente viver e enfrentar essa crise. Para que eu e você saia mais fortalecido, saia mais forte, saia mais resiliente, saia mais humilde, saia com os nossos pés mais no chão. Eu quero falar para você que toda essa crise, ela quer desenvolver em nós uma maturidade maior. E eu quero rapidamente só falar de 2 outras crises. A primeira é do luto.
A segunda são crises de ansiedade. São crises ansiosas. E eu coloquei aqui que a ansiedade, ela é algo que tira o ar da gente. Não sei se você já observou uma pessoa ansiosa, ela está toda hora procurando um ar. Aí, às vezes, ela faz raio-x, ela faz tudo quanto é teste, está tudo normal. E isso se chama ansiedade. A ansiedade, ela te rouba a paz. A ansiedade, que é a preocupação exagerada daquilo que vai acontecer, faz com que você não desfrute o hoje. E a única forma de eu vencer uma crise de ansiedade é através da confiança. A Bíblia fala que nós temos que lançar a nossa ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E a única coisa que nós podemos fazer no dia da ansiedade é nós falarmos para a nossa alma: se aquieta, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de mim. O Senhor é aquele que nunca vai me desamparar. E Ele tem o controle de tudo da minha vida. E a terceira e última crise que eu queria falar para você, que é a mais importante, são as crises familiares. Ontem eu escutei uma frase da minha cunhada e ela e o esposo perderam uma amiga que ajudou muito eles. Ela foi entubada, ela não resistiu e ela morreu. E aí ela falando com meu esposo, ela falou assim: mano, pelo amor de Deus, diz para esses casais que estão aí se matando, aí querendo se separar, para eles segurarem a onda, buscarem a Deus e entender que enquanto eles estão brigando, se matando, eles estão expostos a um vírus que pode, do dia para a noite, acabar com a vida deles. Nós nos preocupamos, às vezes, com pequenas coisas, com coisas desnecessárias. Nós abandonamos, porque o diabo ele vai te levar para o lado que é mais conveniente para ti, que é mais confortável para ti. Separa logo, meu irmão. Separa logo. Não, mulher, olha, separa logo, vai atrás da tua vida, conquista a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: o que adianta você ganhar 50 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, se você for uma pessoa solitária, uma pessoa amargurada, uma pessoa que é um fracasso na área familiar? Não adianta eu ganhar o mundo inteiro. Não adianta eu conquistar tudo, todo o sucesso do mundo, e eu perder o coração dos meus filhos. Eu perder o coração da minha esposa. A Bíblia diz que maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo, o que ele fez pela igreja dele? Ele acreditou. Ele amou, ele morreu, ele se lançou em sacrifício. Esposas, se submetam aos vossos maridos como ao Senhor. Não, quem manda na minha vida sou eu. Eu fui ensinada assim na minha mãe. Eu tenho que correr atrás das minhas coisas e isso. A sua relação com o seu marido reflete a sua relação com Deus. Você sabia disso? Onde você só procura a Deus e você quer que Deus te sirva e faça aquilo que você quer. Mas Deus não é o nosso garçom. Deus não faz assim. Só que as crises familiares, elas provocam restauração. E eu quero dizer, eu estou concluindo essa palavra, eu quero declarar sobre a sua vida, que está no meio a todo esse cenário de desespero, de perdas, de enfermidades. Eu quero te dizer que em meio a tudo isso, o Senhor está liberando algo fresco, algo novo sobre a sua vida, para você viver a melhor fase da sua família, um tempo de restauração, um tempo onde Deus está resgatando as pequenas coisas. Sabe o que o meu filho estava fazendo? Meu filho estava essa semana tomando banho de chuva, correndo, tomando um banho de chuva.
A pandemia ela veio para nos parar e entender que nós precisávamos voltar à mesa. Nós precisávamos sentar com os nossos filhos, com a nossa esposa, olhar nos olhos dele e dizer o quanto nós amamos eles. Sabe, quando eu olho para os meus filhos, eu disse, Deus, muito obrigada, porque eu não merecia carregar duas heranças tão preciosas do Senhor. Mas eles são é uma grande alegria ser mãe do João Daniel e da Maria Isabel. Que eu tenho tanto orgulho e me ensinam tanto sobre tantas coisas. Obrigada pelo meu marido, que eu amo demais, demais, demais. Porque ele foi a pessoa que mais acreditou em mim. Ele muitas vezes, ele foi o meu fôlego quando eu estava me afundando. Quantas vezes em Moçambique eu não queria sair do quarto, eu não queria pregar, eu não queria ver ninguém. E ele olhava para mim e falava assim para mim, Carol, respira, levanta, Deus te colocou aqui. Sabe, aquelas mulheres te amam, vai lá e abraça. Eu falava para ele, Tiago, eu estou com tanta dor no meu corpo, eu não tenho força nem para mim. E ele estendia as mãos dele, orava por mim, falava, minha filha, eu estou com você. Você não está sozinha. Eu quero liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, um tempo de restauração. Um tempo, sabe, essas crises aí no casamento que você tem vivido, são ajustes de Deus, para que você viva, sabe, é o fel e o mel, para que você desfrute do mel, para que você desfrute da melhor parte. Às vezes a gente está vivendo num casamento ali, convivendo todos os dias ali, 24 horas. Só que a correria e você passa tanto tempo fora e nas atividades e coisa, aí vai deixando para lá. Não, deixa para lá que eu resolvo. Deixa para lá que eu resolvo. Não, eu resolvo depois. Aí o que você vê nesse cenário é só a ponta de um iceberg, é 10% daquilo que está por baixo. E essa pandemia tem trazido tudo à tona, os 90% que está lá. Para quê? Pastora, para me separar? O diabo não tem nada a ver com o diabo. Tem a ver o Senhor trazendo à luz aquilo que estava em oculto. Tem a ver aquilo, as raposinhas, aquele fermento demais que estava levedando a massa. Aquele fermento a mais que estava destruindo o teu casamento, que estava trazendo sujeira para a tua cama. Porque o leito que o Senhor tem para mim e para você viver, como mulher de Deus, como homem de Deus, é um leito santo, sem mácula. Quantos homens deixam as mulheres dormindo e depois vão para a pornografia? E depois vão fazer coisas que não devem fazer, vão para jogos, vão para vícios, vão fazer coisas. Quando a sua mulher for dormir, você vai passar a mão nas costas dela e você vai dizer, minha esposa, eu libero você para viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu quero liberar, encerrar essa palavra, dizer que em meio a essa crise familiar, Deus está levantando, não homens frouxos, não homens frouxos, não homens, sabe, desculpa a palavra, banana, que a mulher só diz amém. Não, eu tenho que dizer amém. Quem manda aqui em casa é minha mulher. Eu tenho orgulho de dizer que a última palavra da minha casa é do meu esposo. Eu tenho um pastor sobre a minha vida, eu tenho um líder. E se ele diz não, para mim é não, pronto. Eu posso ficar bicuda do jeito que for. Mas quando eu me submeto ao meu marido, eu me submeto à vontade do Senhor. E se ele está me dando um comando de algo que não era da vontade de Deus, Deus vai tratar com ele, né? Não comigo, porque eu obedeci. Então eu quero dizer para você que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crises familiares, Deus, Ele quer levantar nos lares verdadeiros sacerdotes, verdadeiros líderes da sua casa, verdadeiros pastores, verdadeiros pais. O pai não só mesmo que fez o filho, mas o pai que deu destino, apontou propósito, o pai que afirma a identidade do filho. E é um tempo onde Deus tem levantado mulheres idôneas, mulheres auxiliadoras, mulheres sábias, mulheres que o seu valor muito excede de joias finas. Eu
quero orar pela sua vida hoje. Eu quero dizer para você que esse tempo de crise não vai te matar. Esse barco aí, meu irmão, que você está sobre ele, não vai afundar. Porque na polpa do barco, Jesus está lá, com as suas mãos estendidas, sustentando os teus passos e fazendo com que você não fraqueje. Pai, eu quero apresentar nessa noite a vida dos teus filhos, Senhor. Deus, que toda tempestade, toda voz contrária, toda voz acusadora, tudo aquilo que tem, Pai, se levantado para derrubar, para desestruturar, para tentar tirar eles do teu foco, para tentar tirar eles dos teus caminhos. Senhor, eu quero declarar agora, Deus, falido, seja falido o plano das trevas. Senhor, eu abençoo esse pai de família. Eu abençoo para que ele seja um líder na sua casa. Eu abençoo para que ele seja, Pai, um sacerdote. Eu libero como pastora hoje destinos, propósitos. Deus, alinha o coração dos teus filhos com a tua vontade. Faz, Senhor, ser glorificado o teu nome nessas casas. Deus, que eles aprendam do Senhor, que é manso e humilde de coração. Sinta renovo de Deus agora, entrando na tua vida, invadindo o teu coração, enchendo você. Seja cheio de graça, cheio de virtude, cheio de ousadia. Levanta mulheres destemidas, mulheres fortes, mulheres valentes, mulheres que amam a tua palavra, mulheres com caráter reto. Seja quebrado agora todo o império de Jezabel na tua casa e de Acabe. Seja destruído agora todo o plano das trevas, e que um altar celestial seja levantado na tua casa, e que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, entre em providência agora. O Senhor é o teu consolo, o Senhor é o teu escudo, o Senhor é o teu consolador, é o teu socorro bem presente. No momento da angústia, você que está assistindo essa ministração agora, você que essa semana pensou em acabar com a tua vida, você não quer morrer, mas você quer acabar com essa dor, e o Senhor te visita hoje. Ele enxuga as suas lágrimas, Ele coloca um destino nas tuas mãos, Ele coloca as mãos dele sobre as tuas costas e diz: filha, filho, eu sou contigo, eu sou contigo. Essa dor, ela não vai te matar, mas eu vou te empurrar no lugar aonde eu quero. Seja cheia da presença do Senhor. Como igreja do Senhor, nós te abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que você viva a melhor semana da sua vida, no nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada, seja bendita a tua casa, que seja coberta de proteção, e que essa semana o estado do Acre testemunhe uma queda considerável nos números de Covid, porque só o Senhor é Deus e Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Sejam abençoados agora, no nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Nós amamos você. E se você não tem igreja, nós queremos ser uma família para você. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.